Olá, meu nome é Thaís Cardoso Bittencourt e eu vou apresentar o trabalho denominado Óleo Essencial de Limão Siciliano, Citrus Limon e Limão Tahiti, Citrus latifolia, quantificação de limoneno e avaliação em células tumorais humanas. Esse trabalho foi guiado no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre, sob a orientação da professora doutora Alessandra Nejar Bruno. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de Citrus latifolia, conhecido como limão Tahiti, e apresenta crescimento na produção de Citrus limon, o conhecido limão siciliano. Essas são plantas frutíferas muito produtivas do gênero Rutaceae e da subfamília Aurantiidae. Elas possuem alto teor de acidez e alto teor nutritivo. O D-limoneno é o principal componente dos óleos essenciais dessa espécie, representado pela molécula cíclica, e possui diversos efeitos já descritos na literatura. O câncer cervical é um dos tumores mais prevalentes e de alta gravidade, sendo o quarto tipo de câncer mais comum em mulheres e o sétimo na classificação geral. No Brasil, apresenta um aumento de 29% comparando as duas últimas décadas, e esse é um dos impulsionadores da pesquisa básica que busca novos antitumorais que possam reduzir os efeitos colaterais provocados pelos tratamentos convencionais. Como objetivo, esse trabalho teve, então, quantificar o D-limoneno dos óleos essenciais extraídos de Citrus limon e Citrus latifolia e avaliar os efeitos nos óleos essenciais sobre células SIRA, que são células de câncer cervical, e células Hacate, não tumorais, de queratinócitos humanos imortalizados. Então, para a quantificação do limoneno, foi realizada a coleta e secagem das cascas. Essa secagem foi feita a 40 graus para evitar a degradação dos componentes de interesse. Foi feito, então, a hidrodestilação em aparelho tipo Clevenger e depois a cromatografia gasosa com detecção por ionização de chama. Então, o óleo essencial obtido a partir da hidrodestilação em aparelho Clevenger foi utilizado para as demais análises. O óleo foi solubilizado em veículo de metilsulfóxido, sendo que para Citrus limon a proporção foi de 1:3, enquanto para Citrus latifolia foi de 1:4. Depois esterilizamos em membrana de 0,22 micrômetros. A cultura das células, então, se deu em meio DEMEM, composto por 10% de soro fetal bovino para ambas as linhagens, SIRA e Hacate, e elas foram mantidas em cultivo em estufa condições padrões, a 37 graus e 5% de CO2. Depois, as células, tanto SIRA quanto Hacate, foram plaqueadas em placas de 96 poços, em densidade de 3.000 células por poço e incubadas para crescimento. O tratamento com óleo essencial foi feito após esse período e as células tratadas foram incubadas por 24 horas. Depois é feita a retirada do tratamento e a adição do MTT, com incubação por 3 horas e meia. O MTT é um reagente colorimétrico, inicialmente de coloração amarela. Ele sofre redução no interior de mitocôndrias de células viáveis, formando os cristais de Formazan. Esses cristais são posteriormente solubilizados em DMSO e é feita, então, a leitura das placas a 545 e 630 nanômetros. Bom, partindo para os resultados, então, a quantificação de D-limoneno nas amostras apontou a presença de 2,04% em massa por volume de limoneno em Citrus limon, enquanto Citrus latifolia tinha 0,69% em massa por volume. Quanto à viabilidade celular, as diferentes concentrações indicaram a diminuição da viabilidade em células tumorais SIRA, sendo que Citrus limon reduziu de 71% a 90%, enquanto o Citrus latifolia de 9% a 90%. O IC50 pode ser calculado, então, para a linhagem SIRA, sendo que para Citrus limon o IC50 foi de 0,045 microgramas por ml, enquanto Citrus latifolia teve IC50 de 0,0988 microgramas por ml.
As mesmas concentrações avaliadas na linhagem Racate teve redução de viabilidade de 86% a 95% para Citrus limon e de 48% a 95% para Citrus latifolia. Vale ressaltar que todos os nossos dados mostram média e desvio padrão de 2 experimentos realizados em duplicata, sendo considerado P menor que 0,05 na análise estatística, que foi feita por ANOVA de uma via, seguido por teste de Tukey, comparado ao controle e ao controle veículo. O IC50 nessas amostras mostraram, então, sendo de 0,0016 microgramas por ml para Citrus limon e de 0,0370 microgramas por ml para o Citrus latifolia. Então, para discussão, eu trago aqui uma síntese dos resultados obtidos nesse estudo, comparando, então, a composição de D-limoneno e o efeito desses óleos essenciais tanto em Syrah quanto em Racate. Assim, então, Citrus limon apresentou 2,04% em massa por volume de D-limoneno na amostra do óleo essencial, enquanto Citrus latifolia foi de 0,69%, também em massa por volume. Esses dados, então, apontam cerca de 3% mais D-limoneno em limão siciliano comparado ao limão Tahiti. Vale lembrar também que esses dados de composição química foram avaliados pelo Instituto de Química do Instituto Federal, por docentes e discentes que fizeram parte deste trabalho. As células de Syrah e de Racate, então, tiveram seus IC50 calculados e observamos, então, que Citrus limon tem maior efeito em ambas as células, em ambas as linhagens celulares. Vale ressaltar também que quanto menor o IC50, maior o seu potencial citotóxico. E neste caso, Citrus limon, o limão siciliano, pode estar associada com a alta concentração de D-limoneno no óleo essencial. Por isso, a gente alerta para o uso indiscriminado dos óleos essenciais de citros, tanto na indústria alimentícia quanto na indústria de tintas e outros usos que os óleos essenciais têm atualmente no mercado. E apontamos a importância desses estudos básicos na determinação de citotoxicidade de alguns compostos, mesmo que naturais. Bom, então aqui estão nossas referências e nosso agradecimento ao Instituto Federal pelo fomento e à equipe do laboratório. Muito obrigada!